Gente, eu vou ensinar para vocês aqui um segredo muito poderoso sobre prosperidade, como ter a bênção de Deus em tudo que você faz, tudo que você coloca a sua mão para fazer, o Senhor te prosperar e te abençoar. É muito forte. Vamos lá, ó. O que Ageu 2 fala? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Então o ouro e a prata pertencem ao Senhor e Ele dá para quem Ele quer. E na Bíblia nós temos muitas situações de homens que foram levantados por Deus, não tinham nada, foram levantados e ficaram muito ricos, como Davi, que era um pastor de ovelhas, se tornou rei, como José do Egito, que foi levantado para ser como governador do Egito ali, e foi posto num posto que mandava como se fosse o próprio faraó. O que José dizia era feito. Saul e tantos outros homens, até Nabucodonosor, rei de Babilônia, o próprio Deus diz que era ele quem usava Nabucodonosor e dava vitória a ele no meio de todas as nações, porque Deus queria castigar as nações ímpias por causa dos seus pecados, e então estava usando Nabucodonosor até que ele se tornou o rei, o maior rei que dominou sobre toda a terra, destruindo até o próprio Egito. Então Deus levanta quem Ele quer. Salomão fala que na mão do Senhor há riquezas e honra, e Ele dá a quem quer. Presta atenção, Ele dá a quem quer. Aquele diz, minha é a prata e meu é o ouro. E aí existe uma situação muito interessante, que é na parábola ali do rico e do Lázaro, que não é uma parábola, é uma história real, porque Jesus cita o nome. Quando Jesus cita o nome, é uma história real que Ele, como Deus, presenciou. E para quem não conhece, havia um homem rico, que a Bíblia não diz o nome, e havia um pobre, muito pobre, miserável mesmo, mendigo, que jazia ali sempre na porta do rico. O rico fazia muitas festas e muitos banquetes, mas nunca deu comida para o pobre miserável, né, que ficava ali passando muitas necessidades e tinha muitas chagas e feridas, e até os cachorros lambiam as suas feridas. E o rico ali de vez em quando jogava só as migalhas, os restos pro aquele que estava na sua porta. Agora, olha a parte interessante. Morreu, a Bíblia diz que morreu Lázaro, o mendigo, e os anjos o levaram para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi levado para o inferno, nas chamas, né? E ali havia um grande abismo entre eles, que, havia um grande abismo ali, e o Hades é onde ficavam os mortos, o seio de Abraão do outro lado ficava ali os que morreram e foram salvos. Tem muita coisa aqui interessante, mas o fato de que o pobre foi para o seio de Abraão só porque era pobre. O texto não diz que ele serviu a Deus ou aceitou a Jesus, nada disso, mas outro dia eu falo sobre isso. A questão aqui é, o rico, que era um rico miserável, muito miserável, reclamou com Abraão. Ele viu Abraão, que foi um homem de Deus, um profeta, falou, pai Abraão, permita que Lázaro ali toque o seu dedo na ponta d'água e molhe a minha língua. Abraão falou, não dá, tem um abismo entre nós. E ele começou a questionar, porque ele estava ali. Aí Abraão falou para ele assim, olha, presta atenção nisso aqui, ó. Tu recebeste os teus bens em vida. Lázaro somente males, agora ele é consolado e tu atormentado. Presta atenção, Abraão falou para ele, tu recebeste os teus bens, os teus. Quer dizer que nós, habitantes da terra, somos herdeiros de Adão. Adão, Deus entregou o governo de toda a terra nas mãos de Adão. E nós, como filhos de Adão, temos uma herança. Em Jesus, nós somos herdeiros e co-herdeiros, o apóstolo Paulo fala. Adão é o primeiro homem, Jesus Cristo é o segundo Adão, Paulo fala, Então nós temos a herança de Adão e a herança de Cristo, que é o reino milenar, que está por vir, onde herdaremos todas as coisas, e também no novo céus e nova terra, nós herdaremos todas as coisas juntos com Jesus. Mas a questão é, esta vida, nós temos direito à herança de Adão. Isso quer dizer que todos os habitantes da terra deveriam ser ricos, todos. Por que não somos? E eu fiquei muito tempo meditando nisso. Por que não somos? Nós temos direito. Por que não somos? Aquele homem rico ele recebeu, mas não tinha maturidade. Então ele foi arrogante
e não teve misericórdia, e por isso os seus bens o condenou. Por que Deus não libera a riqueza para todo mundo? Porque você vai se condenar. Tem gente que não pode ter. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, fala assim, falando sobre a herança. Paulo fala assim, que o herdeiro, quando ainda é menino, os seus bens ficam sob a guarda de tutores e administradores, até que este chegue à maturidade, né, e possa administrar por conta própria. Ou seja, Deus não pode te dar a sua riqueza. Deus não pode fazer você rico ou te prosperar, porque você é um menino, você não tem maturidade espiritual para usar aquilo para a obra ou para abençoar o próximo, abençoar as pessoas. Isso entra numa situação, quando uma pessoa faz um pacto com o diabo, um pacto de riqueza. Minha é a prata, meu é o ouro, tudo pertence ao Senhor. Quando uma pessoa faz um pacto com o diabo, com Belzebu, tem até ali o Deus da riqueza, ali, o demônio responsável pela riqueza, fugiu o nome dele agora. Você faz um pacto com ele, ele não pode te dar riqueza. Ele pega o contrato, ele pega o papel, o contrato, vai até o trono de Deus e fala, ó, fulano de tal vendeu a alma para mim em troca de riqueza. O Senhor pode liberar a parte dele na herança de Adão, e aí Deus libera a riqueza. Porque Jesus disse que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão do Pai. Então, Satanás tem que subir lá em um tribunal celestial e pedir para a riqueza ser liberada. Como é que Deus libera sobre a sua vida, a sua parte, na sua herança? Vou te mostrar, vamos lá. O livro de Provérbios tem muitos textos bons sobre isso, além da parte física, né, que Salomão falou. O preguiçoso que cochila e dorme vai ter pobreza, mas aquele que acorda cedo e trabalha prosperará. Salomão fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Salomão fala, o negligente empobrece, mas o diligente, o que faz as coisas com perfeição, com dedicação, prospera. Então, tirando essa parte física, a parte espiritual, olha o que Salomão fala. Ele aponta aqui 3 princípios, né? Primeiro, ó, honra ao Senhor. Primeiro, honra ao Senhor com os teus bens. Usa os teus bens para abençoar a obra, a pregação do evangelho. E com as primícias de toda a tua renda, tudo o que vier na tua mão. A primeira coisa que você faz, separa uma parte para o Senhor. Pode ser oferta, se você crê no dízimo, pode ser no dízimo. Mas tudo que vem na tua mão, eu recebi R$2.000, a primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar uma parte aqui, ó, vou dar oferta para o Senhor, R$50, se for dízimo você separa aí, certo? E Salomão fala, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quem tem maturidade, você tem que mostrar para Deus que você tem maturidade para Ele liberar o que é teu, espiritualmente falando. Maturidade eu tenho que honrar primeiro o Senhor. Sabe por que você tem que honrar o Senhor? Eu não vou honrar o Senhor. Sabe por que você tem que honrar o Senhor? Lá em Gênesis, Deus deu para Adão o reino mineral, vegetal. Não. Lá em Gênesis, Deus deu para Adão o reino aquático, vegetal e animal. Ele falou, você vai dominar sobre os répteis, sobre as aves, não sei o que. Deus não deu o reino mineral para o homem. Não deu. Deus não falou, você vai dominar sobre as pedras e o ouro. Ele não falou. Então, o ouro e a prata e tudo que é mineral pertence ao Senhor. Não pouco importa o quanto você trabalha e fala que o dinheiro é seu. Não é. Deus não deu para você o dinheiro, é dele. Então, primeiro, honra o Senhor. Segunda coisa, ajude o pobre. Independente da situação, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta e este lhe paga o seu benefício. Presta bem atenção, ó, ao que distribui. Deus é o que dá pão, é o que dá semente ao que semeia, não o que guarda, tá? Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém, é meu. Mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará. E aquele que atende ao pobre também será atendido. Deus prospera quem honra ele e Deus prospera quem ajuda o pobre. O terceiro ponto é ser fiel a Deus, porque Ele vai te testar, assim como Ele testou Davi, Ele testou José, Ele testou todo mundo. Antes da honra vem o teste. E a bênção de Deus está aqui, ó. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Quando Deus começa a derramar a bênção sobre você, né, a bênção financeira não demanda muito trabalho duro. Deus começa a abrir porta e multiplicar as coisas na sua vida.
entendeu? Fica na paz.